Eu sou Andréa Cardoso, sou arquiteta, formada pela UFRJ, e tive uma experiência muito pequena antes de entrar na prefeitura, né? 2 anos antes de partir que eu me formei. Entrei na prefeitura para trabalhar num projeto de reassentamento de famílias em áreas de risco, um projeto pequeno, estava iniciando na prefeitura, ainda na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? E alguns meses depois, fui designada para trabalhar como fiscal de obras no projeto de Mutirão. E esse projeto da área de risco foi depois das chuvas de 88? Foi nesse contexto? Exatamente, exatamente. Eu entrei na prefeitura em janeiro de 88. Alguns dias que eu tinha começado a trabalhar, eu estava até assim, estava fora no final de semana e a gente recebeu a notícia. Quando chegou no Rio, nós fomos trabalhar assim, na emergência mesmo, fazendo até distribuição de mantimentos, de seleção de roupas para ajudar os desabrigados. Foi um trabalho assim, muito... Nossa, um impacto gigantesco que eu nunca mais vou esquecer na vida, aquilo que a gente viu aqui. E você já, depois das chuvas, já dava para identificar aquelas favelas que já tinham iniciado ali o projeto de mutirão, elas resistiram, foram mais resilientes depois das chuvas do que aquelas que ainda não tinham? Já dava para observar um pouco isso? As obras já estavam fazendo um pouco, mesmo que não tinha grande envergadura? Claro, né? Assim, a chuva de 88 foi um impacto assim que... Você vê, essas chuvas, né, que tem até uma designação especial, chuvas de 100 anos, chuvas de 50 anos, é claro que ajuda um pouco, mas naquele momento o impacto foi muito grande, realmente. Né? E falando disso, né, depois que a prefeitura passou a ter um programa de eliminação de áreas de risco, até com o trabalho da GeoRio muito mais, né, expressivo, com mais recursos, esses impactos foram muito minimizados. Tanto é que na chuva de 96, se não me engano, o impacto foi muito maior nas as áreas planas e próximas aos rios, entende? E o problema da encosta, eles já tinham algumas áreas clássicas, né, de áreas de risco, que é o Rio de Janeiro, já tinham sido, os problemas tinham sido mitigados, né, boa parte. E aí depois... desculpa. Não, ia continuar, né? Isso aí. Então, fui trabalhar de fiscal de obras do Mutirão, na Zona Norte, favelas da Zona Norte, né? E nós temos um rol de favelas que tinham uma atuação expressiva, né? Até com mutirão no final de semana, né? Que os moradores organizavam. Nós trabalhávamos no mutirão remunerado, que era similar o procedimento, o processo, né, a metodologia do mutirão de florestamento, que até foi comentado com o Celso Júnior, né, que trabalhou muito nesse projeto, e nós atuávamos assim, engenheiro de obra, né, eu sou arquiteta, mas como fiscal, e tenho uma equipe pequena de encarregados e serventes, né, profissionais de obra mesmo, né, de construção civil. E nós tínhamos uma programação que era mais ou menos estipulada mensalmente, né, para produção e para atuação determinada rua, para eliminar as balas negras, né, construindo a rede de esgoto sanitário, a drenagem, às vezes, dependendo da situação, canaletas laterais, construção de escadas. Então, eu trabalhei nisso até 94, quando a Secretaria de Habitação foi criada. E no mutirão remunerado, então, você era mais a fiscal ou você também envolvia no projeto, na própria obra, não? Eu trabalhava mesmo... não, porque assim, a gente chama fiscal, mas era quase uma obra de empreitagem direta, né?
tipo assim, eu era profissional lá que orientava o mestre de obra, ele às vezes, muitas vezes me orientava mais, que eram pessoas muito capacitadas no serviço executivo, né, de produção. E a gente fazia a organização gerencial do fornecimento de material e vamos dizer, do pagamento da mão de obra que estava ali, né, estava ali contratada através de indicações da Associação de Moradores, dos próprios profissionais. Então, era uma contratação direta e também uma execução direta, né, sem nenhuma empresa dando suporte para isso. E nas favelas que você trabalhou, então, tinha mutirão, as pessoas, porque tinha um grupo durante a semana, mas, se eu não me engano, nos finais de semana tinha mais gente voluntária. Isso como acontecia? Acontecia. Eu, várias vezes, fui para o Morro do Urubu, domingo, lá o nosso encarregado, o seu João, uma gracinha aí do povo, falecido, né, já há tempo, e a associação organizava, porque as escadas, por exemplo, eram escadarias, né, no acesso diagonal, mas para vencer o desnível de, sei lá, 50 metros de altura, uma coisa bem significativa. Então, os moradores, durante a semana, a equipe montava, né, as formas, né, e a gente preparava o terreno para a produção do concreto em si, né, ferragem, etc. E as pessoas ajudavam, né, no preenchimento, né, vamos dizer assim, bater aquela, chamava, você bate uma laje, você também bate uma escada. E aí isso acontecia, né? Isso aconteceu. No relicário também, que eu trabalhei também como encarregado nesse período também. E lá eles também organizavam mutirões de final de semana. E você chegou a trabalhar no Jacarezinho também, não é isso? Sim, no Jacarezinho eu trabalhei num projeto bem específico, né, de reassentamento também, com a parceria com a Universidade de Campinas, que eles tinham um projeto lá de mutirão não remunerado, né, para a produção de casas, uma tecnologia da Quambi lá, da época muito conhecida, inteligente, internado nas questões da educação popular, né? E esse projeto em São Paulo foi muito importante na época, né? E acabou que o prefeito, na época, o Tarcísio Braga, quis trazer a experiência que corria. Mas não deu muito certo, porque lá, enfim, o movimento comunitário era diferente, né? Lá havia uma demanda muito grande da moradia, um movimento forte, né? E o trabalho de mutirão não remunerado é muito desgastante. As pessoas, todo final de semana, vão trabalhar de sábado e domingo o dia todo. Então, aí em São Paulo, que tinha estudantes comunitários, as moças, senhoras que cuidavam das crianças, e os pais estavam lá no trabalho. E aqui o negócio não deu muito certo, porque enfim, a visão era outra, a forma de abordar a comunidade era outra. Lá havia uma reivindicação por esse tipo de trabalho, os projetos eram muito bons, as casas eram muito boas. Então, não era uma oferta, era uma demanda. Aqui foi uma oferta, então não deu muito certo. Não teve mutirão remunerado aqui, nem assim. Não teve sucesso, uma pena. O projeto era bem interessante, e aí as pessoas acabaram sendo reassentadas de outra forma, através de ofertas de imóveis, né, que a prefeitura teria construído e tal, para eliminar o risco, né, das pessoas que viviam em palafitas no Jacarezinho. E que você falava que eram condições muito precárias. Né? Uma coisa, era muito impressionante. Era tipo as palafitas da Maré, palafitas do Parque Royal. Realmente, essa moradia em palafitas era uma coisa bem... Olha, acho que foi uma das piores condições de moradia que eu já vi. E você também se envolveu com construção de creche no mutirão? Sim, a gente
quando o programa teve um upgrade, né, incorporando a construção de creche. Aí, nesse caso, a gente fez uma creche por mutirão, mas realmente muito complicado, muito difícil fazer. Levou muitos anos para terminar, mas algumas foram feitas. E depois passaram-se a contratar empresas, né? E aí a gente passou a ser fiscal dessas empresas na construção, um contrato normal, uma licitação, um creche, projetos que eram desenvolvidos lá pela secretaria, pela equipe de projeto lá do Mutirão também. Mas isso foi pouco tempo, um pouco e tal. E a equipe da SMDS era uma equipe multidisciplinar, então vocês trabalhavam com arquiteto, engenheiro, enfim, tinha assistente social, como que era essa equipe? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tinha uma série de programas, né, voltados para a área social propriamente dita, né, de suporte às pessoas, né, e eu não me lembro mais dos programas, tinha suplementação alimentar, tinha apoio a pessoas com drogaditos, vários programas, todos numa escala pequena, porque a Secretaria nunca teve muitos recursos, né, para aplicar as demandas muito grandes e tal, e tinha o corpo de engenheiros e arquitetos de projeto e fiscalização de obras que faziam, que tocavam o projeto mutirão, né? Então, esse conjunto de profissionais, daqui mutirão para reflorestamento, mutirão agrícola, esse é um projeto pequeno, mas bem interessante, né? De produção agrícola nas áreas de favela. E aí, passado esse período, né, grandes assim, movimentações dessas comunidades, em suporte dos profissionais da área social, na área de mobilização, na área de divulgação, né, e encaminhamento, né, porque você está na área, você vai acabar percebendo problemas que ocorrem, como de saúde, como, né, deficiência, realmente, e elas faziam esse tipo de atuação também. E como que foi, então, essa migração da SMDS depois para a SMH? Como que aconteceu esse processo? A Secretaria de Habitação foi criada, né, para dar conta do financiamento do BID, né, que estava se estudando, que inicialmente era para ser um projeto Rio, né, mas aí foi, no governo César Maia, foi criado o grupo especial de tratamento claro do GEAP, né, que era composto por vários secretários, né, desde Sérgio Magalhães, que era o secretário de Habitação, né, foi chamado pelo conde para cargo. E aí, nessa discussão, né, eles acabaram por formatar a política habitacional, né, e Favela Barra era um componente dessa política. Então, vertente, basicamente, né, favela, loteamentos regulares, próprios municipais, né, financiamento direto ao funcionário, né, através do programa Morar Carioca, né? Enfim. E aí o corpo de engenheiros e arquitetos da Secretaria de Desenvolvimento Social foi para a Secretaria de Habitação, alguns assistentes sociais também. E lá a gente tinha um trabalho que era multidisciplinar, né, e também era um trabalho matricial, né? Eu tinha gerências dos projetos que atuavam interseccionalmente às coordenações de obras, projetos. Então, era um trabalho bem dinâmico, né? Nós éramos poucos, era uma secretaria pequena, né? No início, uma história do orçamento de 36 milhões, que virou 100 milhões, depois virou 300 milhões, e as pessoas eram as mesmas. Mas aí a gente passou a contar com suporte de profissionais contratados por empresas, supervisoras. Entendi. Só uma explicação prévia, assim. Então, como que veio esse financiamento do BID? Quem foi o idealizador? Quem correu atrás? Como que isso aconteceu? Bom, isso aí realmente eu não sei. Quem foi o idealizador do financiamento, eu não sei.
O que eu sei é que havia uma destinação inicial desse equipamento e que se enxergou aí fazendo um upgrade na situação, novas premissas, né, para o escopo do financiamento, a gente poderia finalmente dotar um programa de urbanização de favelas com recursos condizentes à nossa demanda, né, a nossa demanda de muitas favelas no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhei no cadastro de favelas, eu era estagiária, então, em 86, a gente já tinha um número muito expressivo de favelas na cidade, né? Um contingente populacional proporcional a essa quantidade. Desde que eu me entendo por gente, um quinto da população do Rio mora em favela. E como que vem, então Favela Bairro nasce nesse contexto? E, assim, a gente tem alguns nomes importantes nesse primeiro momento de formulação do escopo do projeto, tanto técnico quanto na arquitetura política. Você poderia ter alguns nomes assim que seria importante frisar? Não, claro, acho que o secretário, Sérgio Magalhães, é o principal dele, né? Articulador do secretário, articulador político junto ao prefeito, articulador junto ao banco, né? E constitui uma equipe boa também de pessoas que tecnicamente respondiam, né, às demandas políticas, às demandas em geral, né? Eu acho que o secretário de urbanismo também é importantíssimo, né, porque ele era o braço direito do César Maia na época, né? O próprio César Maia em apostar nesse trabalho de requalificação urbana geral da cidade, né? Apostar muito nos projetos, né, que tem projeto que não se faz nada, arquitetos sabem disso, mas gestores nem sempre. Então, eu acho que nessa época também, a Câmara dos Vereadores tinham articuladores políticos importantes que apoiaram, né, o programa de uma forma geral, que viram ali exatamente até o nosso prefeito hoje, da fase na época dele, secretário de executivo, né, o prefeito, na época da Barra, enxergou a possibilidade de upgrade geral que esse tipo de programa dava para as classes estabelecidas. E Por também, favor. não, e acho que é importante também frisar que esse tipo de modelagem institucional aproximou muito a integração das próprias secretarias, né? Um modelo que criou na época das macro-funções, né? E foi muito importante, porque normalmente as secretarias trabalham dentro dos seus temas, né, um pouco isoladas, e aí esse tipo de trabalho favoreceu também o projeto. E você exercia qual papel no projeto? Eu comecei no Favela Bairro como assessora da gerente, que eu posso deixar de falar, Maria Lúcia Pepe, que foi coordenadora do mutirão, que teve uma atuação sempre maravilhosa à frente do programa, né? E à frente se dedicando a vida dela à causa da região de favelas e da qualificação de espaço urbano nessas áreas. Ela era gerente do programa, né? Ela veio do mutirão, né? Ela veio do trabalho, ela teve um dia e eu fui trabalhar como assessora dela, e nesse caso eu fazia, tipo assim, um trabalho de suporte, né? A coisa de projetos, eu estava sempre acompanhando o desenvolvimento desses projetos, acompanhava o trabalho das outras secretarias também, ou então, na época, no início, a gente apresentava demandas das secretarias. E também um assessoramento direto e tal.
foi uma época muito rica, porque foi justamente a época do concurso de ideias, que foi lançado em quando foram selecionados os 16 escritórios, Licença, Andréia, você pode segurar Tem o que pegar um pouquinho isso. porque está fugindo muito. Quer que volte? Quer que volte? Se Não, pudesse fala do projeto, do concurso, né? Então, esse concurso foi um concurso de ideias, né? E, na época, muitas equipes se inscreveram, e era um concurso de ideias bem livre, sabe? Era tipo você apresentar em 5 pranchas qual a sua visão para a urbanização de favelas, né? Uma coisa bem genérica. Então, a gente teve nomes de peso da arquitetura carioca, brasileira, participando desse concurso. Paulo Cazé, o escritório Roberto, né? Agora também pode surgir algum nome, vai ser injusto em não falar, mas também escritórios novos, né? E arquitetos estrangeiros, Jorge Mário Jaura, participou, Pablo Benetti, tinha alguma atuação no Brasil, já moravam aqui, mas esse tema, né, era um tema novo para todos. Tínhamos também gente nova, recém saída da faculdade, como arquitetas Daniela e a Solange, que montaram o Arquitraço, né? Era o escritório delas, que montaram. Então, foi assim, colegas de outras instituições, Paulo Saad, Kelson, que era da SEAB, né, que tinha uma experiência de organização de Santa Marta e outros projetos da SEAB. Então, a gente teve uma gama de ideias muito interessantes na época, né? Inscrição, por vezes, metódica e assim, outras nem tanto, mas uma visão mais generalista, né? Mas muito interessante. Então, esses escritórios foram selecionados, né, pelo júri do IAB, eu acompanhei de todas as propostas, mas essa foi muito interessante para mim, pessoalmente. E aí começou, contratados pela prefeitura, abriram empresas que muitos não tinham, e aí o desenvolvimento dos projetos também foi muito interessante, porque nós tínhamos uma etapa de análise do território, né? Então, houve um cruzamento entre as empresas, né? Qual empresa faria qual favela, a partir de uma matriz de seleção que foi montada com profissionais da prefeitura, que fizeram um rol, né, de pontuação, com vários critérios técnicos mesmo. Participou desse grupo o pessoal da Gel Rio, da Rio Águas, da FNDF, enfim, as secretarias que tinham atuação na área de favelas, né, com LURB, né, e aí foi ranqueada uma ordem, né, das favelas de acordo com a dificuldade, né, nível de infraestrutura que já existia, acessibilidade, uma série de coisas. E o programa ele tinha uma destinação específica, que eram favelas de 500 a 2.500 domicílios, né? Favelas médias. Pensava que seria assim, o melhor exemplo, né? E a escolha das favelas tinha algum critério? Era assim, regional? Era distribuição na cidade? Teve algum critério inicial? Então, o critério, como eu te falei, o critério era a matriz de classificação. A gente acabou tendo exemplos em vários locais da cidade, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, nós tivemos favelas de todas as áreas da cidade. Então, eu não me lembro mais, né, de todos os critérios da matriz, né, mas estou te dando exemplos assim, mais vivos aqui na memória de como elas eram classificadas. E vocês, depois que distribuíam para os escritórios, vocês identificavam qual era mais capaz? Como que era esse critério também? A capacidade não era bem capacidade, era tipo assim, de acordo com a proposta que o escritório fez, nós identificamos uma maior, assim, uma maior relação
não me lembro mais, mas, por exemplo, o determinado escritório fez uma proposta para favelas planas, mostrou uma expertise, então a gente colocou uma favela plana para esse escritório, mais ou menos assim, sabe? Então, eles foram contratados, iniciaram os trabalhos com essa análise do território, né, que a gente chamava de diagnóstico na época, e chama até hoje, né? Diagnóstico, depois um plano das intervenções para apresentar na comunidade, para discutir com os moradores, e depois, a partir dessa aprovação, né, que os moradores tinham, simbolicamente, a gente desenvolveu o projeto para contratar as obras. E os escritórios, eles ficavam na formulação do projeto e no acompanhamento das obras, ou depois era uma empreiteira que era contratada? Não, a empreiteira era contratada para a execução das obras, mas, na época, o Sérgio fez muita questão, e a gente achou também muito importante, todo mundo achou muito importante, que um escritório fizesse o acompanhamento da implantação do próprio projeto. Afinal de contas, ele estava lá desde o início, conhecia tudo, conhecia, né, os detalhes, né, as questões primordiais que envolviam aquele projeto, as prioridades que a comunidade tinha apresentado na época que ele fez o levantamento. Então, a gente fez, foi muito importante. Inclusive, nessa primeira fase, os próprios coordenadores, eles iam, né? Eles iam nas reuniões de obra, eles acompanhavam muito de perto a execução dos projetos. Né? E você, assim, tem como nomear assim, alguma solução urbanística, arquitetônica, algo assim interessante que foi feito, algo que o Favela Bairro trouxe como uma contribuição, enfim, dentro dessas intervenções em favelas, algo que a gente pode frisar como um diferencial que o Favela Bairro trouxe? Pode ser, inclusive, técnico, né, de intervenção no que diz respeito a saneamento, não sei, qualquer algo que você frisaria, ou de maneira mais ampla do projeto, né, da integração da favela, mas, enfim, se teve alguma solução, ou mesmo algum caso, alguma intervenção específica que você pudesse... Eu sou suspeita. Eu sou suspeita. Eu gosto de todos os projetos, na realidade, mas assim, alguns deram mais certo do que outros, né? Então, acho que assim, o sucesso veio muito do desenho que a favela já tinha, né? Algumas tinham um desenho bem ingrato, né? Para se urbanizar. Outras, um desenho mais tranquilo de se urbanizar, né? Onde você conseguia... Para mim, assim, pode ser até uma contradição, mas eu não considero. Eu sempre considerei os melhores projetos aqueles que você, quando levava visita, pessoas que visitavam, as pessoas perguntavam assim, mas aqui é favela? Aqui não é bairro normal? Esse, para mim, era o melhor projeto, sempre. Porque a diferença era muito minimizada. A diferença era minimizada. Entende? Então, você pensar assim, nós tivemos, claro, casos muito de execução difíceis, né? A integração do trazer escondidinho foi o maior desafio da época, né? Para construir a via que fazia interligação entre as favelas. Né? A própria... eu acho que o desafio maior estava ligado ao sistema viário, né? Você construir acessibilidade para permitir a coleta de lixo melhor, para permitir o acesso aos serviços, né? Esse sempre foi o maior desafio, eu considero. E, assim, saneamento tem técnicas utilizadas já há muitos anos, de mutirão. Você constrói redes de coleta e transporte, é isso que a gente faz. Tratamento vai lá para interligação com a SEDAI. Né? O abastecimento da água é a mesma coisa, você constrói redes de distribuição, constrói o sistema de armazenamento, né, de reservação, bombeamento, não tem muito mistério. A Rio Água, a drenagem também, você faz a coleta através de redes, você impermeabiliza o solo, assim.
Então, para mim, os maiores desafios do programa era a questão de construir um sistema viário, um sistema de acesso, um sistema de chegar a todas as casas, primordialmente, né? Acesso às pessoas. E equipamentos públicos, né? Eu me lembro que assim, muito me impactou quando a gente inaugurou a obra lá do Morro da Fé, que eu era fiscal, a praça, um brinquedo infantil, as crianças brincaram tanto, quebrou. Era tonto, eles nunca tinham ido brincar numa praça daquela com tanto brinquedo, era longe da casa deles, entendeu? E aquela estava ali, era bonita, era bacana. Então, isso era muito impactante, tipo, os equipamentos eles funcionavam cursos de formação, onde tinham atividades sociais, né, esportes e tal, ali na comunidade. Não era muito comum, era pouco comum. Alguns lugares tinham, na Penha tinha, né, no Alemão tinha, tinha lugares que não tinham nada. E aí passaram a ter, e isso foi um impacto para mim, foi um impacto muito grande. Mas eu acho que o Favela Bairro, a experiência que eu tive de visitar favelas com Favela Bairro é que teve um esforço também quase nesse micro também, né? Então, eu me lembro que em algumas partes da favela você fazia uma praça, você fazia um melhoramento da rua, você fazia um espaço de musculação. Então, sim, tinha... claro. Isso também foi uma coisa muito bacana, mas assim, teve muita resistência, né, em relação a essa criação dessa. Porque aí o uso, às vezes, não era um uso muito adequado, né? Eu tinha muitos moradores que não queriam. Ah, não quero ir para aqui perto da minha casa, não, porque aí vai vir gente que não mora daqui, e a coisa não vai ficar boa, e a gente, tipo assim, os moradores em torno, a gente não queria daquela localidade. Não quero um banco aqui, não, porque banquinho vem gente sentar aqui que não tem nada a ver. Tem isso também. E como que era com a associação de moradores? A relação era correta? Era... Não, a gente tinha assim, grandes presidentes da Associação de Moradores que apoiaram muito, todos eles apoiavam o programa. Né? Eram melhorias, né? Então, difícil não apoiar. Eram melhorias. E uns tinham uma atuação realmente muito boa. Eu lembro de pessoas assim, muito impactantes. Né? E com o tráfico, isso foi necessário algumas negociações, isso aconteceu, mas, enfim, conseguiu... Houve que ter, assim, houve que ter um diálogo né, para que não houvesse problemas em relação à execução de ruas, principalmente. Né? O acesso permite, né? O acesso flui. E aí a coisa não era muito bem-vinda. Mas, assim, eu realmente, não sei se é porque a gente guarda as coisas boas, mas eu não me lembro de ter um sucesso em relação a isso nessa fase do Favela Bairro 1. Né? E, assim, já que você falou lá, um êxito, né, era quando as pessoas falavam, né, ah, mas isso aqui era favela. Tem alguma em especial que você poderia falar que os visitantes falavam mais isso? Tem. Não, é muito engraçado, porque assim, teve uma época que falou assim, não, vocês só levam as pessoas nessa daí. Vocês só levam nessa. Assim, essa é muito boa, essa é um negócio bacana, as pessoas, sabe? A gente tem que mostrar o que está dando certo, né? E era mais ou menos assim. Né? Então, a gente tinha umas clássicas, né? Que eram mais fáceis também de visitar, o acesso era mais fácil, né? Tudo. Tinha esse jardim, né? Assim, Ficou um pouquinho baixo, peraí, volta um pouquinho. Isso. não, então. Do Fernão Cardinha. Fica ali perto do Norte Shopping. A Quinta do Caju, que é um lugar muito bacana. Eu gostava muito de ir, porque também a presidente da associação, no show. Eu gostava muito dela. Esqueci o nome, eu sou péssima com nomes. E a gente visitava muito esses dois. Parque Royal era um exemplo assim, técnico muito importante, porque tinha umas palafitas, e aí o enrocamento, a vida. Era na ilha, né? É na ilha. Né? E aquilo foi uma transformação. E na época a gente tinha um vídeo que foi feito do antes e depois, que as pessoas ficavam sentindo.
E realmente foi muito impactante. Esses vídeos, eu até tinha esses vídeos, eu não sei, não tive como parar. O cara fazia, isso é muito comum hoje, né? Mas aquela época era assim, sabe? Você olhava aquele vídeo e ia transformando a coisa, não é real isso. Mas foram muito impactantes. Né? A gente teve outra, a Floresta da Barra, adorava fazer a Floresta da Barra, ali no Caingá, a Troca de Vidigal, um projetinho muito bacana, muito Salgueiro, né? O Salgueiro eu conheço bem também, é bem bacana. O projeto é... Salgueiro, então, ela deu os funcionários também, uma coisa bem emblemática, tem vários áreas ali de Caju, enfim. Eu acho que a gente fez projetos muito bons, sabe? Deixa eu perguntar duas... Fala. Os complexos já eram uma coisa mais complexa, né? Os complexos foram experiências assim, mais difíceis, né? Porque eram áreas mais quadradas também, e não eram muito dentro de época, tiveram um avançamento e a gente não teve a felicidade de conseguir essa mudança de percepção. Entendi. Sobre a participação, como que era isso em relação... Você, tinha assembleia, tinha reuniões, enfim... Vocês tinham... Isso aconteceu? Quais foram os limites, né? Enfim. Então, a gente acaba porque na época do diagnóstico, essa fase do diagnóstico, as pessoas estavam andando nas áreas, acompanhadas da associação, aí todo mundo perguntava, o que está fazendo aqui? Não sei o quê. Aí fazia uma pesquisa, as pessoas, vários montaram pesquisas de necessidade, que fazer essa pesquisa amostral. E aí avaliavam, né, as demandas principais das pessoas e faziam assim, tipo, para responder essas demandas, temos aqui uma proposta, um plano de intervenções. Vamos aqui fazer o abastecimento d'água, porque não tem água, falta água nesse setor, esse aqui manobra, esse aqui. Enfim, todos os componentes que abrangiam a organização. E aí a gente tinha uma reunião de apresentação, às vezes tinha mais de uma, às vezes tinha setores, né? Às vezes dependia da favela, da mobilização, da própria associação de moradores, né? Eu lembro que tinham áreas que tinham mais de uma assembleia, tinha assembleias que eu fui já na segunda fase, que era tipo assim, um campo de futebol cheio de gente, outras eram salas pequenas na escola, e o pessoal da participação comunitária, que era o nosso braço, né, vamos dizer assim, da habitação que cuidava disso, elas faziam a mobilização das pessoas, a divulgação, porque a gente tinha um material de divulgação, tinha uns folders, tinha explicando, né, como é que era o trabalho, isso era distribuído de casa em casa, né, elas faziam esse trabalho de formiguinha, né, muito bom, inclusive, né, eram pessoas que eram contratadas da própria comunidade, né, elas tinham uma prova, elas eram indicadas pela associação e tudo, mas elas faziam prova, elas tinham qualificação, né, e elas tinham um curso de capacitação, eu mesmo dei aula nos cursos desses. E esse grupo, eles eram fundamentais, elas eram fundamentais. Eu falo elas porque eram muitas mulheres, né? A maioria eram mulheres, tinha homens também, mas a maioria eram mulheres, e elas eram fundamentais para o nosso trabalho, sempre foram, do início ao fim, sempre. Essas eram as agentes comunitárias, né, Cris? Agentes comunitários, E dentro dessa equipe tinha as agentes comunitárias, a parte técnica do Favela Bairro, e vocês tinham também assistentes sociais diretamente envolvidos no Favela Bairro? Não, tinha as assistentes sociais, elas coordenavam as agentes comunitárias, né? Coordenavam a equipe de participação comunitária. E no Favela Bairro, acho que foi o segundo contrato com o BID,
a gente tinha um componente de assistência social, né, e tinha recursos específicos aí para financiar determinados programas que a SMDS tinha colocado para ser executado na área de intervenção. Entendeu? E a questão de reassentamento, como que isso acontecia? Enfim, eu acho que o Favela Bairro não é conhecido por ser um projeto complicado nesse sentido, muito pelo contrário, mas que tiveram soluções interessantes, né? Enfim, como que era feito o reassentamento, quando era necessário? O reassentamento era tipo assim, nós trabalhávamos com reassentamento decorrente do projeto urbanístico, né? Projeto de estrutura, etc. A questão das áreas de risco era tratada pelo programa Morar Sem Risco, era outro programa. Então, nosso tipo de intervenção, se por acaso o projeto julgou importantíssimo a abertura de uma determinada rua, como foi lá no Prazer de Escondidinho, era o partido urbanístico do projeto, tinha a primeira premissa era abrir aquela rua. E aí, para o reassentamento dessas famílias, lógico, as famílias eram cadastradas, as benfeitorias eram levantadas, medidas, feito um levantamento com as builds que a gente faz, né, fazem dos prédios, etc. E aí foi feito inclusive um programa, né, foi montado um decreto, criando essa modalidade de reassentamento, que era a compra assistida. Então, indenização direta, oferta de apartamentos, casas que fossem construídas pelo próprio programa Favela Bairro, mas isso era bem pequeno, realmente. Eram terrenos na própria comunidade, então não dava para construir muita coisa, então eram poucas edificações. E a compra assistida, que, ao meu ver, foi o grande, na época, foi o grande motor, né, e viabilizou, né, o reassentamento das famílias de uma forma assim, mais expedita, feliz, né, que as pessoas apresentavam, faziam uma negociação, indicava a casa dele era cadastrada, e depois ele indicava uma possibilidade de comprar uma casa, né? E essa casa também tinha um levantamento feito, avaliação, havia uma negociação na própria prefeitura, então ia o vendedor, o comprador, era feito um cheque, tudo muito bem documentado, sabe? Muito organizado. Então, acho que era uma negociação que teve muito sucesso. Tem pouquíssimos casos de não sucesso dessa opção. Era a opção mais viável na época. Né? E a regularização fundiária? É uma parte do projeto que parece que andou menos, né? Verdade, andou menos. Eu acho que por conta das dificuldades, né? Primeiro, você cadastrar todas as benfeitorias da forma que é necessária para você fazer a regularização fundiária é bem difícil. Depois, a questão da titularidade dos terrenos. Né? Às vezes, a titularidade era uma colcha de retalhos de terrenos públicos, terrenos privados, terrenos de espólio, enfim, uma série de dificuldades se apresentava quando você vinha com os RGIs que compunham a gleba e que a favela ocupava. Depois, a documentação que foi viável, né, de ser concedida ao ocupante, né, ao morador, na época acho que era uma concessão de uso e tudo, e eu acho que isso para as pessoas não tinha muito impacto, né? E, diferentemente de outros lugares, o Rio de Janeiro tem uma tradição, tem favelas, sei lá, Morro da Presidência tem 100 anos, acho que há 10 anos, então, e as pessoas estão lá, criaram seus filhos, já têm netos, então esse impacto sobre a propriedade em si, eu nunca vi como uma coisa relevante para eles e que fosse facilitada, porque é muito difícil, é uma coisa cheia de
sabe? É um processo muito longo, é cheio de procedimentos, é cheio de documentos a serem feitos, enfim. Eu acho que por isso não deu certo. Quer dizer, não deu certo. Alguns lugares deram certo, onde o terreno era público, onde a favela era fácil cadastrar, onde já tinham, sabe? Onde já estava tudo bem fácil, se conseguiu dar a tal concessão de uso. E você chegou a acompanhar a implementação dos pousos também? Sim, sim. Foi uma ideia que foi muito interessante, porque a nossa preocupação além de fazer o projeto, executar a obra, era o depois da obra, né? Porque, para mim, hoje, o insucesso desses programas se deve à pós-ocupação, né? Pós-obras, que a gente chama, né? E aí nada funciona, a prefeitura, enfim, os órgãos mal vão. Então, o pouso foi criado para meio que eliminar esse problema, né? Você teria a prefeitura atuando lá na favela, né? Na garantia de que o projeto fosse mantido, para não haver ocupação do espaço público, haver uma divulgação sobre a importância da manutenção do espaço público, da coleta do lixo e todos os serviços que estavam ali colocados, né? Também frear um pouco a construção ilegal, né? De poder regulamentar uma ocupação que já estava ali já da obra, né? Da conclusão da obra, e garantia as áreas de reflorestamento, de limites físicos que eram implantados, né? Também, então, a ideia era muito boa, só que era assim, tipo, eu entendo que o projeto do pouso meio que enxugava gelo, porque eram sei lá quantos para centos de mil, entendeu? Vamos dizer que era 10 para 100, sabe? Era muito a proporção pequena, sabe, para poder. Tudo bem, começou como um projeto experimental, então começou com poucos. Mas para ver isso valer realmente, ele tinha que ter sido que ter havido uma robustez, né, no programa. Houve uma tentativa da Secretaria de Urbanismo de fazer isso, mas não deu certo. Aí eu não sei te dizer por quê, porque eu estava fora da prefeitura nessa época, não acompanhei. E por parte do BID, tinha muito controle do que vocês faziam, indicações de como tinha que atuar, houve um diálogo, Não, enfim. nós tínhamos um analista, né? Nós tínhamos as missões que vinham para acompanhar, de uma forma geral, o andamento do contrato, né? Então, tinha as missões iniciais para debater a construção dos editais de contratação de projeto de obra, depois aí nós tínhamos as missões técnicas para avaliar o desempenho dos projetos em si, e nós tínhamos as missões de avaliação geral do programa, né? Então, tinha uma assessoria que cuidava dessas missões. E nós tínhamos, no caso do nosso analista, né, que cuidava do nosso contrato, ele acompanhava todos os projetos, ele via todos os projetos, ele tinha que aprovar os projetos, né? A gente apresentava os projetos para ele, e lá em Brasília. Então, quando ele dava o ok, a gente podia licitar as obras. Depois tinha o acompanhamento através de relatórios da execução das obras, relatórios fotográficos, relatórios financeiros. Tinha um setor só para isso na Secretaria de Habitação, só para cuidar da interface com o banco, que o banco realmente exige uns controles importantes em termos de aprovação de projetos nas concessionárias, nos órgãos afins, e exigia também controles financeiros, né? Realmente foi uma experiência muito rica em relação a isso, você trabalhar com esse tipo de controle. E as relações com as concessionárias, com os outros órgãos públicos, isso, inclusive internamente na prefeitura, né? Enfim, com LURB, GeoRio, mas SEDAI, por exemplo, Light,
muitos conflitos ou muitas sinergias? Como que isso... Internamente, com a prefeitura, muita sinergia com o Lourdes. Era maravilhoso trabalhar com eles, sabe? Sempre foram muito parceiros. Rio Águas também, sabe? O Gel Rio nem se fala. Então, sempre eles aprovavam os projetos, inclusive, né? Aprovavam, a gente fazia projetos de coleta de lixo, de colocação de contenedores, papeleiros nos pratos, dimensionamento, roteiro do caminhão compactador, apresentava para a Conlurb, a Conlurb aprovava, sabe? E no caso da Gelrio, a mesma coisa, projetos de contenção eram aprovados pela Gelrio, a execução era acompanhada pela Gelrio, Rio Águas a mesma coisa, Rio Lins a mesma coisa. Mas, com relação ao SEDAI, a gente teve muita dificuldade, porque as prioridades eram outras, né? Nem sempre a prioridade de atuar naquela favela X era deles, no programa Pro Sanear, né? A gente teve algumas coincidências, mas o timing também, às vezes, não colaborou, então nós tivemos que pegar, por vezes, eles nos cederem os projetos, nós executarmos, né? Como o BID sempre exigiu a aprovação, a entrega do sistema para a SEDAI, tinha que ser tudo aprovado pela SEDAI, então a prefeitura fez muitas intervenções, porque a SEDAI solicitou construção de reservatórios enormes, né? E atendiam muito mais do que a própria favela em si, né? Era para um setor maior da região, mas para aprovar o projeto nós tínhamos que construir isso. E aí a Light, dificuldades não havia, simplesmente a prefeitura tinha que remunerar os serviços de relocação de posteamento, mudança de rede, era isso. Remunerou, era executado, não tinha problema. A SEDAI realmente era um problema para nós. E dos desdobramentos, assim, porque quando a gente sai um pouco do país, o Favela Bairro é sempre uma vitrine, e eu diria até hoje, né? Se fala muito do Favela Bairro como um grande modelo, né? Como que você foi convidada para ir para fora para falar, ou outras pessoas, você recebeu muitas delegações de outros países? O que foi, assim, até para que quem vai te escutar aqui entender o impacto, os desdobramentos do Favela Bairro, até fora do Rio, fora do país, o que você acha que foi isso tudo, em termos de conhecimento, de construção, de expertise que vocês criaram, o que vocês influenciaram por aí no mundo, que foram influenciados também, enfim, também? Não, então, realmente. Eu vou te pedir para segurar um pouquinho, estava ótimo. Isso foi, assim, essa interação, troca, o que você quer chamar, foi, assim, maravilhosa, realmente, porque nós começamos aqui com o nosso projeto pequeno, né, que já teve um impacto muito grande aqui na própria cidade, essa metodologia toda. E quando assinamos o contrato com o BID, previamente a gente fez alguns eventos, o banco fazia isso, né? Financiava outras intervenções na América Latina. Nós fizemos, nossa principal visita, eu fui pessoalmente, né, para visitar a Colômbia, as intervenções lá em Medellín, né, de urbanização de favelas, e aprendemos muito, até técnicas de execução de vias em costa, em alta declividade, né, equipamentos sociais construídos em determinados pontos, né, a metodologia de integração entre os órgãos públicos, né, para fazer funcionar a execução do projeto. Então, isso nos impactou positivamente. E aí, a partir da construção e da execução das obras, conclusão de projetos, né, e, vamos dizer assim, o produto sendo entregue, a gente passou a ter um pouco de referência para outros países que estavam também em busca do financiamento do banco, que estavam em negociação, que já executavam, mas não tinham, tipo Chile, nós fomos conhecer o programa do Chile, nós fomos conhecer o programa da Argentina, mas, claro, culturalmente tínhamos várias diferenças, mas que o objetivo era sempre similar. Então, foi muito rica essa experiência. E aí, a partir disso, a gente também passou a receber visitas de outros países
potenciais financiadores de projetos de urbanização de favela na América Latina e também visitas de países africanos, chegaram a vir, da Ásia, sabe? Então, até pouco tempo eu tinha, mas depois eu joguei fora. Eram os cartões dos técnicos que vinham, né, visitar. Isso aqui da Suécia teve gente que queria conhecer, mas para eles era um choque muito grande. Mas por quê? O que eles iam? Eu falava assim, não, mas como essas pessoas podem morar dessa maneira? Não conseguia entender como é que um governo podia permitir que as pessoas morassem daquela maneira. Era muito chocante para eles. Mesmo depois das obras? Não, porque as obras eram obras de urbanização. Não tinham obras de melhorias habitacionais. Então, são casas pobres, muitas casas pobres. Então, não entender como é que o governo permitia que as pessoas morassem naquelas casas. Entende? E para explicar para eles que a nossa obra não mexia na casa alheia. Era muito difícil explicar. Que era um debate que agora está mais amadurecido, né? Mas nessa época era muito complicado, né? Assessoria técnica, entrada nas casas. É complicado. Ainda acho que ainda é complicado. Eu falei no programa de melhorias habitacionais, eu sei que é muito complicado. E aí, enfim, então nós fomos muito tempo referência, né, na atuação de áreas de favela, em projetos, né, dinâmicos, em projetos de participação popular, relativa, claro, mas participação. Às vezes eu encarava assim, as pessoas, assim, não, as pessoas têm que estar junto e tal. Eu entendi um pouco, às vezes, a não participação. O cara trabalhava o dia inteiro, né? Cansado em casa. A reunião era à noite, sabe? Não tinha como ter reunião no dia, difícil. As mães estavam... Quem estava em casa estava dando duro lá, entendeu? Então, é difícil participar também. Tem essa questão, sabe? Eu lembro que mas a gente tinha uma mobilização mais razoável, sabe? E eu acho também que a polêmica é que leva muito à participação, né? Vamos dizer, eleva. E assim, tinha polêmica, mas não era tanta polêmica, porque você estava indo lá, levando água, esgoto, drenagem, via, creche, luz. Então, assim, sabe, não tinha uma questão assim muito... Vocês gostariam que fosse implementado o programa Favela Bairro? Todo mundo dizia sim. Era difícil você chegar e alguém dizer assim, não quero, não queremos esse programa aqui. Porque podia não enxergar, não ter a visão exata do que o morador gostaria. A gente teve alguns casos assim, mas assim, amostralmente. O programa como um todo, ele trazia melhorias físicas, tá bom, sociais não alcançou, tá bem, concordo, realmente. Mas as melhorias físicas ocorriam em grande escala, sabe? Não, e que indiretamente impacta pessoalmente e socialmente também. Claro que impacta. Eu me lembro do mutirão, tipo assim, a gente fazia a escada, eu descia na vala, a pessoa descia na vala no barco. Subia, quando estava chovendo, era um rio. E aí ele passou a ter uma escada com uma canaleta. Assim, tinha lugares que mais pessoas começaram a fazer um jardinzinho ali. Sabe? Que estava uma coisa boa, que estava seca. Então, assim, eu acho que era muito feliz, assim, para mim. Então, uma opinião totalmente pessoal, tá? Isso não é foco de política, não é nada. Uma pessoa que trabalhou, sei lá, quando eu trabalhei mesmo. Trabalhei minha vida toda. Segura só um pouquinho para o final, que agora... Baixou de novo. De novo, agora tá bom? Tá ótimo. Não, o finalzinho que você falou, que para mim, como resultado... Porque para mim eu já acabei as perguntas, então é mais para você fechar mesmo. E essa parte estava muito boa que você estava falando. O que eu estava falando, eu não sei se pegou a parte de que as pessoas
que urbanizavam um determinado ponto, que as pessoas desciam e subiam no barro, a chuva não dava para passar, e aí você passou a ter uma rede que coletava o esgoto, passou a ter uma escada, uma canaleta, você passou a ter luz, o gari comunitário passava na porta, e aí essa pessoa, até determinadas casas, as pessoas incrementavam o seu jardim, ou ele ficava mais visível, porque o resto... E aí, tipo, a pessoa até dava uma upgrade na sua própria casa, enfim. Claro que não estou aqui para vender só sucesso, claro que não. Tivemos inúmeros problemas, problemas de recursos que não deram, não foram suficientes, teve que chamar uma segunda fase, aí pegar, né? Não é, não. Teve projeto que não deu certo, teve, claro. Sempre tem. Mas eu considero que no arcabouço do programa, para mim, foi um sucesso também, sabe? Eu acho que o depois, né, a gente se afastou da prefeitura e eu fui trabalhar no governo do Estado, na urbanização de Santa Marta, fiquei 2 anos internado em Santa Marta com um projeto assim, um projeto de urbanização modelo, né? Apesar do Santa Marta, várias pessoas técnicas considerarem como não urbanizável, né? Santa Marta era algo não urbanizável. E realmente um abacaxi sem tamanho, sabe? E a gente, claro, houve um investimento maciço, né, de recursos ali para aquele projeto pontual de equipe, né, está internada 2 anos em Santa Marta, exclusivamente para ele. Mas eu acho que esse exemplo do projeto de urbanização foi muito importante para aquele momento, né? Eu acho que hoje, até estava conversando com uma amiga minha que está na habitação ainda, né? Saiu, eu me aposentei, ela também, mas voltou. E aí a gente tem, assim, que levar uma discussão um pouco diferenciada. Aquele momento passou, sabe? Hoje você não tem como dar conta de um programa, de uma requalificação de espaços de favela sem outros componentes, entende? Eu considero isso. Para mim, na minha cabeça, não dá. Porque esse diferencial é quase que uma resposta, né? A sociedade está vivendo outros momentos, então tem outras necessidades. Então, eu acho que tem que ter, enfim, uma discussão bacana sobre o que é esse escopo, porque eu acho assim, eu entendo que a política governamental é obrigação da política governamental dar conta desse nicho populacional, tem que ter suporte. Na minha cabeça, tem que ter suporte para essas pessoas, para elas avançarem, evoluírem, enfim, terem uma vida plena. Então, é na saúde, é na educação, é isso aí, é obrigação do governo, é na parte da construção da cidade, porque o homem na sociedade, ele vive, sei lá, 80% dos brasileiros vivem em cidade, as cidades são precárias, paupérrimas, não para a elite, não, né? A elite não precisa, nem precisa de cidade, né? Não frequenta. Mas quem precisa é a população que rala na rua, que rala aí no trabalho, no transporte, etc. Então, eu acho que tem que ter, na minha cabeça tem isso, tem que ter uma discussão sobre esse escopo, quem são os atores, os novos atores têm que ser inseridos. Mas eu acho que é fundamental e tem que ter, sabe? Rio de Janeiro não pode ficar sem uma política habitacional voltada para a área de famílias vamos dizer assim, com poder aquisitivo menor, sabe? As pessoas têm que ter, tem que ter gente trabalhando nisso, tem que ter. É isso aí. Andréia, muito obrigado.